e à reflexão do Livro dos Espíritos. E como todos já, só para relembrar, ou se alguém está aqui pela primeira vez, lembrar que este foi o primeiro dos 5 livros fundamentais que dão corpo à doutrina espírita, referidos como codificação espírita e publicados por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos constitui o marco fundamental de uma doutrina de profunda repercussão na evolução do pensamento de uma parte significativa da humanidade, rasgando novos horizontes desde 18 de abril de 1857. Então, temos vindo a fazer este estudo, esta reflexão em conjunto, e estamos agora no capítulo 6º da vida espírita, e estamos estudando a parte, as relações no além-túmulo. Então, vamos refletir sobre várias questões. Como sabemos, o Livro dos Espíritos é exatamente isto, questões e respostas. As questões colocadas por Allan Kardec e as respostas dadas pelos Espíritos de Luz, que nos vêm trazer grandes conhecimentos e esclarecimentos. Então, a questão 282, Allan Kardec coloca a seguinte questão: como se comunicam entre si os espíritos? E respondem os espíritos de luz: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar o é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Ora então, percebemos aqui que os espíritos não precisam da palavra, porque, de facto, não têm, no fundo, o corpo, nem o aparelho vocal. Então, não necessitam de falar, como nós aqui, entre os encarnados, para se comunicarem. E Miramês diz-nos o seguinte: entre os espíritos há comunicação e das mais perfeitas. Eles utilizam o fluido universal como veículo, o pensamento, depois a vontade, e a transmissão está feita. A própria mediunidade é prova dessa verdade. O médium, sintonizado com os seus guias espirituais, recebe deles as orientações através de força das ideias, como sendo a telepatia muito conhecida dentre os homens, principalmente entre os estudiosos deste assunto. Ou seja, nós verificamos que, através da mediunidade e os médiuns que recebem orientações dos espíritos de luz, os espíritos não falam, exatamente como nós, utilizando um aparelho como nós temos. Eles transmitem as suas ideias através do pensamento do médium. É assim que existe esta comunicação. No mundo dos espíritos, os espíritos fazem exatamente da mesma forma. É através do pensamento e assim eles se comunicam. Diz-nos ainda Miramês: assim como o ar é veículo dos sons que emitis, o fluido cósmico ou éter cósmico é o veículo dos pensamentos e com mais perfeição, porque não encontra barreiras em parte alguma da criação de Deus. Ou seja, aí não haverá qualquer obstáculo. Aí o que é. Aquilo que se pensa é exatamente aquilo que o outro vai perceber. Não há como, no fundo, camuflar os pensamentos. A comunicação é feita pelos pensamentos. Então, nós às vezes pensamos que conseguimos também, como nós aqui uns com os outros, até nos enganarmos.
Podemos estar a dizer bonitas palavras e termos até pensamentos um bocadinho mais feios ou mais negativos. E conseguimos nos enganar até uns aos outros, usando até várias capas, porque nós todos temos, não é? Até nós próprios nos enganamos muitas das vezes. Mas no mundo espiritual, na verdade, isso não pode acontecer. Não pode acontecer, nem acontece. Nem nós conseguimos enganar os espíritos. Porque os espíritos sabem ler os nossos pensamentos. Podemos estar exatamente a dizer uma frase ou a ter uma conversa de uma forma e pensar exatamente o contrário. E eles percebem, é nítido para eles. Porque é através do pensamento. Diz-nos então também Miramês: o tempo nos ensinará que através, de facto, do pensamento, utilizando esse método, que logo será uma realidade entre os homens. Muitos já se iniciam nesses rudimentos, exercitando todos os dias, em toda a parte, a transmissão e a recepção dos pensamentos. Isso se dará com mais perfeição quando a moral tomar a dianteira da ciência, para que o coração possa controlar os impulsos inferiores e a razão amestrar as ideias que não correspondem à verdade, quando as paixões forem cedendo lugar ao amor, na pureza que Jesus nos ensinou. Então, quanto mais moralizados nós tivermos, menos necessidade temos, de facto, de falar. E nós conhecemos seres até muito especiais, muito espiritualizados, que nem têm muita necessidade de falar. Basta até só a sua presença, basta às vezes o seu olhar. E como é que nós, no fundo, captamos tantas coisas através da telepatia? Quantas vezes estamos longe de alguém e de repente essa pessoa nos vem ao pensamento e logo de seguida o que acontece? Um telefonema. E o que é isto? É exatamente, nós pensamos que estamos longe uns dos outros, mas não é assim. Realmente temos essa ilusão porque estamos num mundo ainda físico, material, mas o poder do pensamento é de facto extraordinário. Se nós cultivarmos de facto o silêncio, a nossa espiritualidade, vamos cada vez mais desenvolvendo uma comunicação mais harmoniosa, mais tranquila. Eu vou-vos dizer, na minha casa, no meu lar, quantas das vezes nós pouco falamos. Parece que nos percebemos perfeitamente uns aos outros, quase que sem falarmos. Olhando uns para os outros. Os gestos. É uma comunicação. E isso é muito bonito. É muito bonito, de verdade. Então, há tantas crianças que agora nascem, até que não têm, parece que têm dificuldade em falar, em se comunicar, e às vezes até demoram tempo, mais que o normal, para falar. Mas, na verdade, já são crianças muito mais espiritualizadas, em que elas comunicam-se de outras formas. Como nós estivemos agora aqui a conversar. Os seus olhos são mais penetrantes. As suas presenças sentem-se, sem fazerem ruído. Então, nós devemos desenvolver o silêncio e tentar comunicar exatamente com esta atenção profunda, de olhar nos olhos uns dos outros, ver para além daquilo que as palavras querem transmitir. Porque se calhar um olhar diz muito mais do que uma palavra. Então, nós estamos a caminho. E um dia, com certeza, também vamos conseguir comunicar desta forma. Um dia, quando estivermos também no plano espiritual, e se nós hoje já começarmos a desenvolver a nossa espiritualidade, vamos com certeza ser-nos muito mais fácil quando lá chegarmos. Então vamos para a questão 283 e Allan Kardec coloca a seguinte questão. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros?
E respondem os espíritos de luz: não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Então, como nós há pouquinho estivemos também a refletir na questão anterior, percebemos que, de facto, nós não conseguimos ocultar os pensamentos dos espíritos. E no mundo espiritual é assim, principalmente com a espiritualidade superior. Claro que quem está numa faixa mais abaixo, mais inferior, quem são espíritos ainda muito, enfim, ainda muito negativos, ainda muito ligados à matéria, possivelmente terão essa dificuldade. Mas aqui, neste caso, Allan Kardec quer-nos ainda levar a pensar nos espíritos de luz. Então, diz-nos Mira mesmo, que eu acho que é interessante também trazermos as reflexões deste irmão. Os espíritos da mesma faixa não podem ocultar seus pensamentos dos seus iguais, nem de espíritos superiores, ou seja, os espíritos superiores a ninguém é possível, nem a nós encarnados, nem aos espíritos mesmo inferiores. Eles conseguem captar e perceber realmente os pensamentos e as comunicações dos espíritos. Mas, entretanto, para os de faixa mais baixas, eles podem perfeitamente ocultar seus pensamentos, bem como ficarem invisíveis a eles, se desejarem. O que quer dizer que os espíritos superiores, por uma questão de amor, de caridade e para ajudar, eles podem se tornar invisíveis aos outros espíritos mais inferiores, para exatamente poderem auxiliar. É sempre no sentido de auxílio. Não como nós. Nós, às vezes, dizemos as coisas atrás, não é? Nas costas uns dos outros, não é? Dizemos isso, fazemos isso, infelizmente ainda temos essa tendência. Aqui não é essa a questão. Aqui não é a questão. Os espíritos superiores, de facto, para poderem auxiliar aqueles espíritos inferiores, tornam-se invisíveis e eles não conseguem captá-los. Diz-nos ainda Miramês: entretanto, antes disso, isto não constitui, porém, regra absoluta. Há nuances das leis que por vezes escapam até mesmo aos benfeitores que dirigem os homens. O espírito superior tem todo o domínio sobre os seus pensamentos. Todo o domínio. Coisa que nós não conseguimos. Devemos treinar os nossos pensamentos. E como? Começar com o quê? O que é que será necessário para começar a controlar ou dominar os nossos pensamentos? Fazendo algo interessante, que é o quê? O que é que vocês acham? Por exemplo, quando nós oramos, não é? Quando nós oramos, de facto, projetamos pensamentos positivos. Não é? Por exemplo, nós aqui trabalhamos o pensamento positivo. Então, é um treino. Agora, os espíritos de luz dominam completamente o seu pensamento. Nós não conseguimos silenciar os nossos pensamentos. Estamos constantemente a pensar. E a maior parte das vezes que pensamos, não pensamos coisas muito positivas. E é isto que nós devemos fazer. Treinar os nossos pensamentos. Estarmos atentos. E para os espíritos de luz, para além de eles dominarem os pensamentos, eles podem até interrompê-los. Ou seja, fazer-se mesmo ali um silêncio total, não existir pensamento. É isso que se faz na meditação, a verdadeira meditação. É exatamente deixar passar os pensamentos e entrar num estado em que não existe pensamento. Existe uma ligação com o Pai, de tal forma tão profunda que não há pensamentos. Claro que poucos conseguem fazer a verdadeira meditação.
nós vamos tentando. E por isso devemos cultivar a oração e os pensamentos positivos. Entretanto, para os espíritos de luz, eles nunca ficam inertes sem necessidade. Pensar para os espíritos elevados é um prazer que Deus lhes confiou. Tudo o que o encarnado faz com as mãos e por intermédio de máquinas, os espíritos elevados fazem com a força mental. Vejam, inclusive o aparecimento de plantas e árvores em geral na face da Terra, nos primórdios do planeta, foram sementes estruturadas no plano dos espíritos, pelos instrutores da eternidade e semeadas no solo terreno com amplitude e riqueza de detalhe. A orientação das águas, dos ventos e do próprio clima, enfim, todos os fenómenos da natureza foram gerados pelas mentes domesticadas no bem, na sabedoria e no amor. Vejam, no fundo a ferramenta que os espíritos de luz utilizam é a força dos seus pensamentos. Mas como são espíritos de luz, os pensamentos que eles têm são sempre pensamentos de amor. Por isso o Pai permite que de facto eles a utilizem. Vejam bem, se nós conseguíssemos trabalhar os nossos pensamentos no sentido de serem positivos e de cultivar o amor, a positividade, vejam o que nós poderíamos fazer da nossa vida. Também temos essa capacidade. Temos a capacidade de fazer bem com os pensamentos e temos a capacidade de fazer mal com os pensamentos. E a maior parte de nós, às vezes, as nossas vidas estão um bocadinho complicadas porque nós cultivamos pensamentos negativos. E isso vai-se plasmar na vida, na realidade, na materialidade. Então temos que ter cuidado com o que pensamos. Então, vamos seguir para a questão 284 e Allan Kardec diz-nos o seguinte: como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Diz-nos então a espiritualidade: comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Ou seja, o que nos liga o espírito ao corpo é o perispírito. E o perispírito não se vai perder. O perispírito vai levar consigo exatamente a forma do nosso corpo da última reencarnação. Por isso, é possível sim, quando nós desencarnarmos, vermos os nossos familiares, os nossos amigos. É possível. Porque nós não vamos perder, de facto, essa individualidade, o que é muito bom, o que é maravilhoso. Então, seguindo adiante, questão 285, os espíritos se reconhecem por ter coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? Perfeitamente, diz-nos a espiritualidade. E assim de geração em geração. E como eu disse anteriormente, nós vamos reconhecer. Vamos reconhecer. E a linha A desta questão, pergunta Allan Kardec: como é que os que se reconheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? E dizem-nos os espíritos: vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra. Ou seja, mesmo que não os reconheçamos pela sua forma, porque de reencarnação em reencarnação a nossa forma também vai mudando, não é? Embora nós vamos manter a forma da última reencarnação, nós vamos perceber que aquele ser é-nos conhecido, familiar, pela sua energia, pelo aquilo que ele é. Nós vamos captar perfeitamente. Então é isto que a espiritualidade nos quer dizer. Então, só podemos dizer uma coisa para concluir. O amor do Pai é imenso.
é maravilhoso. Nós não devemos duvidar do seu amor. Porque em tudo o que Ele fez, tudo o que Ele criou, as suas leis, tudo é sempre para o bem. Sempre para auxiliar. Nas maiores dificuldades que nós possamos ter na nossa existência, Deus envia sempre o auxílio. Então, agradeço a vossa atenção.